Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é
som. Paz do Senhor, irmãos. Vamos tentar de novo. Agora está com som. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pela graça do Senhor. Em mais um sábado para nosso estudo. Te convido a se colocar em pé. Para iniciarmos, nós vamos fazer uma leitura em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11, que é o texto base da nossa lição de hoje. Filipenses, capítulo 2, eu vou ler na versão NVI, do versículo 1 em diante nos diz assim, em nome de Jesus. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Pedir a Deus por mais uma escola bíblica? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Se chegamos em mais um sábado, isso significa que o Senhor nos deu uma semana de vitórias. Significa que o Senhor cuidou de nós, cuidou das nossas famílias, nos deu saúde e nos deu o privilégio de estarmos aqui mais um sábado. Pedimos, Senhor, pela escola bíblica, por todos que irão participar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que o Senhor tenha liberdade nos comentários, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, ó Pai, e que possamos entender as verdades contidas nas Escrituras, para que possamos entender o modo de vida que o Senhor quer de nós e Te honrar e Te glorificar todos os dias. Te agradeço por todas as coisas e Te peço, fique conosco. Amém. A igreja pode ficar à vontade? O mês de maio, para muitos é considerado o mês das noivas, é comemorado o Dia das Mães e também é considerado o mês da família. E quando a gente fala em mês da família, o Ministério de Ensino teve uma ideia de trabalhar no mês da família com comentários entre família. E o Senhor nos deu o privilégio, a graça de começarmos o mês da família trabalhando hoje o comentário com 3 gerações da família Alves de Oliveira. Eu queria convidar para participar conosco nesta manhã o pastor Otoniel de Oliveira, o seu pai, o presbítero Josué, e o seu filho, o Fernando. Aqui a gente começa, então, o nosso mês muito bem representados e com 3 gerações aqui. Mais uma vez, a gente agradece imensamente o Fernando vindo lá de São Paulo, para nos ajudar. Falei que a gente ganhou muitos pontos com a Mônica, trazendo o filho para o Dia das Mães, já temos pontos extras. E o presbítero Josué, que veio também para complementar aqui o time e que o Senhor continue abençoando e retribuindo. Acho que o mês da família, principalmente, é muito legal a gente conseguir ver como Deus tem sido bom.
como Deus cuida de nós nas gerações e ver os filhos dos seus filhos, né? Vai ser um privilégio esse bate-papo. Irmãos, nós continuamos no nosso formato, então nós temos aqui os 3 para comentar. Lá no fundo a gente tem hoje o Vinícius com o microfone auxiliar. Se tiver alguma observação, algum comentário, levante a mão, alguma pergunta. Tem aqui 2 pastores, um filho de pastor. Hoje pode ter muitas perguntas e hoje está mais tranquilo aqui as respostas. É o filho? Já delegaram aqui, de qualquer forma vai ser o filho do pastor que vai responder, né? Irmãos, quando a gente, falando aqui do nosso estudo, nós continuamos na série de lições Alegrai-vos, estudos baseados na carta aos Filipenses. A gente já passou por 5 lições, estamos adentrando agora o 2º capítulo da carta. Então, 2 observações. Olha como a gente tem tanto a aprender em um único capítulo. E se você ainda não conseguiu parar para ler o livro de Filipenses, ainda dá tempo. São 4 capítulos, então você tem tempo aí de fazer ainda essa leitura até o final da nossa lição. Nas primeiras lições que nós já estudamos, recapitulando de uma forma rápida, a gente já entendeu qual era o contexto dessa carta. Então, Paulo está escrevendo para a igreja lá em Filipo, aos filipenses, e Paulo está preso em uma prisão domiciliar. A gente entendeu o contexto até que a igreja lá foi criada. Mesmo preso, Paulo nos dá valiosas lições. Então, a gente já aprendeu com ele sobre a questão da oração. Então, alguém preso, ele nos ensina como orar. Mesmo preso, nós entendemos que nós devemos continuar pregando o Evangelho, mesmo em situações adversas. Mesmo preso, Paulo nos ensinou que o sofrimento não é o fim, mas ele é o meio pelo qual Deus pode nos moldar, a partir do sofrimento. Na lição passada, nós estudamos o finalzinho do capítulo 1 de Filipenses, quando Paulo falava qual que deve ser o modo de viver de um cristão na sociedade. Paulo ele nos deu algumas dicas da forma como nós cristãos devemos ser como cidadãos. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá na vizinhança, como que a gente deve se portar nesse meio? Paulo ele nos mostrou que a sociedade moderna ela está repleta de modos de vida, valores moldados pela cultura. Embora eles sejam atraentes, eles não podem indicar a forma de viver de um servo de Deus. Avançando agora para o capítulo 2, que é o foco da nossa lição de hoje, a lição de número 6, Paulo ele continua falando sobre o modo de viver. Ele continua nos falando o modo como os cristãos devem viver. Só que agora ele traz num outro aspecto, interno. Então, semana passada, a gente tinha aqui o pastor Levi, a Jaque e o presbítero Nelson, comentando sobre como que a gente deve se portar, a gente tem que ser firme, como que a gente é um bom cidadão cristão. Agora ele vai falar assim, olha, você tem que continuar sendo um bom cristão dentro da igreja. Agora, Paulo, ele vai olhar para o aspecto interno. Ele vai olhar para o que acontece aqui dentro. De certa forma, se a gente parar para pensar, fala assim, olha, o mais difícil é lá fora, né? Aqui dentro está tranquilo, a gente está sossegado, e infelizmente não estamos. Aqui com o estudo, o capítulo 2, a gente vai estudar do versículo 1 ao versículo 11. A primeira parte é do versículo 1 até o versículo 4, que Paulo nos traz inicialmente uma exortação. Para a gente começar, então, deixa lá sua Bíblia aberta para você ir acompanhando com a gente. Quando Paulo olha para dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, ele inicialmente nos faz uma exortação. Ele fala que a gente deveria viver em unidade. Nós deveríamos estar unidos. Iniciando aqui as nossas perguntas, a gente inicia com o pastor Otoniel, né? Já para dar aí o pontapé inicial. Quando a gente vê Paulo falando sobre unidade, para mim, pelo menos, parece óbvio. Tipo, é óbvio que a igreja deve viver unida. Mas se Paulo começa a carta dando essa exortação, às vezes o óbvio não é tão fácil de se viver. A gente sempre fala que o óbvio ele tem que ser dito, mas também tem que ser vivido.
O que a gente pode entender aqui nessa primeira parte, quando Paulo fala que nós devemos viver unidos, qual que é a base que ele usa para isso, e qual que é o principal foco que ele usa nisso? Paz do Senhor a todos os irmãos. Te agradece a Deus por esse momento único na vida da gente, né? É uma alegria, é um prazer a gente poder compartilhar as bênçãos do Senhor. E a gente vê o quanto é bom servir ao Senhor, o quanto é bom fazer parte da família do Senhor, quanto é bom a gente viver aqui na terra, mas como cidadãos dos céus, né? Aqui, até o assunto, eu entendo que, como se diz, caiu bem, né? Que fala sobre o nosso grande exemplo. Lógico que o nosso grande exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O foco é Cristo. Mas quando a gente fala em família, nós temos os nossos pais como o nosso exemplo, como aqueles que nós olhamos, né? E quando eu olho para o meu pai, eu vejo um grande exemplo para todos nós, que nos deu condições, nos deu base familiar para a gente permanecer na presença do Senhor. E o mesmo a gente tem feito. Então a gente louva a Deus por este momento. A lição, ela trabalha essa questão do nosso grande exemplo, e o objetivo ali, ele coloca humildade e solicitude, né? A humildade de Cristo, depois nós vamos falar um pouquinho mais numa outra pergunta, e o exemplo que Cristo nos coloca. E o versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixões. Esse versículo aqui, ele coloca para nós, porque a base da nossa vida em Cristo, da nossa humildade, da nossa unidade, ela está nas bênçãos espirituais que a gente recebe quando a gente se une a Cristo. A partir do momento que entrego a minha vida a Cristo, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós passamos a desfrutar das bênçãos espirituais que vêm do Senhor. Então o apóstolo, ele coloca para nós: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, comunhão de espírito, né? Afetos de compaixões. Então aqui ele coloca que a base disso daqui são as bênçãos espirituais. É o amor, é a compaixão, é a consolação, né? E isso é que nos traz esse amor e o exemplo dele, né? O exemplo que Cristo deixou para nós. E aí, quando a gente vai na sequência, quando ele fala que o foco desta exortação, o versículo 2 diz: tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então nós temos as bênçãos espirituais, quando nós nos unimos a Cristo, nós temos o exemplo de Cristo, e aí Paulo diz: olha, qual é o foco? Tenham o mesmo modo de pensar, olhem para Cristo, olhem para Cristo, né? O mesmo amor, o amor que Cristo teve por nós, queridos irmãos, é infinito, né? Ele pensou em nós, entregou a sua vida por nós, por amor a nós, e aí o texto diz, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então é algo assim muito extraordinário, porque quando a gente olha para Cristo, né, esse foco aqui, nós vamos ver que quando nós estamos com o olhar para Cristo, a gente deixa de olhar os problemas dos outros, as dificuldades que o meu irmão tem. A gente passa a ver mais o que? As virtudes, porque todos nós temos virtudes e temos os defeitos. O santo só Jesus mesmo, só foi ele. Mas quando a gente então está olhando para Cristo, a gente passa a olhar mais as virtudes que a pessoa tem e menos os defeitos. E aí a gente tem o quê? Porque isso é o quê? É amor. É a mesma coisa no relacionamento marido e mulher, né? Como você ama a sua esposa,
você tolera as dificuldades dela e enfatiza as bênçãos. Então, aqui, nesse caso aqui, até mesmo o autor da lição, ele coloca, em resumo, o foco da exortação do apóstolo é para que os cristãos se esforcem para viver em harmonia, trabalhando juntos e deixando suas rixas de lado. Aliás, ele sabia que na igreja de Filipos havia divisão, tinha um problema lá com duas irmãs, né? E ele sabia de tudo isso, então ele trabalha essa questão de quando nós olhamos para Cristo, quando nós temos as bênçãos espirituais, né? Aí a gente deixa de ver os problemas e a gente passa a ver mais as virtudes que vêm de Deus, né? Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Essa é a orientação de Paulo. E no versículo 16 ele fala, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A teoria, está tudo ok, né? A gente lê, a gente consegue. Mas, Fernando, ajuda a gente aqui. Quando a gente olha, Paulo ele apresenta alguns obstáculos para que essa unidade perfeita aconteça. Será que esses obstáculos quais eram? Será que eles só foram lá? Obstáculos foi lá na... Foi? Paz, irmãos. Bom, vamos lá, Nath. A pergunta, então, quais são os obstáculos apresentados, né? Na carta por Paulo aqui para a igreja viver em unidade, né? E se ainda existem esses obstáculos. Eu vou ler aqui um texto que fala sobre isso a carta aos Filipenses aqui 2, o versículo 3 aqui, ó. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Acho que aqui está a resposta, né? Aqui Paulo ele coloca para que não façam nada por egoísmo ou por vaidade. Então é meio duro isso, né? Se a gente parar para pensar, eu estou dentro da igreja, eu estou com a minha igreja, né? Onde a gente é um corpo juntos, né? Em unidade, e aí aqui ele coloca isso para a igreja, não façam nada por egoísmo ou vaidade. Então, está colocando que isso existia poderia existir ali dentro da igreja, né? Dentro da igreja. E eu acho que a gente tem que trazer isso agora para a gente pensar, assim, sabe? Em nós, como a gente é igreja, como a gente se encontra, né? Como a gente se reúne para adorar a Cristo. Será que isso existe ainda nos dias de hoje? A pergunta é essa, né? Mas a gente tem que enfatizar, sabe, para a gente refletir um pouco sobre isso. Se a gente não fizer exatamente o que a gente está fazendo agora, sabe, se a gente não não se reúne, e a gente não vê assim, cara, precisa haver unidade entre nós, então eu preciso amar o meu irmão, eu preciso ser um com ele, preciso respeitar ele. Se eu não fizer isso, se eu começar a deixar o egoísmo ou a vaidade, ou seja, os meus desejos, as minhas vontades, se eu deixar isso tomar conta de mim, isso vai fazer parte de nós como igreja também. Isso vai atrapalhar nossa comunhão, isso vai atrapalhar o nosso relacionamento com Cristo, né? É um negócio muito, muito sério para a gente pensar, ainda mais nos dias de hoje, né? Todo mundo aqui, tem gente que se relaciona em algum lugar, além de estar relacionado com os irmãos aqui, né? Você se relaciona no trabalho, você se relaciona na escola, na faculdade, com os vizinhos, aonde for, você se relaciona com alguém. E aí, por você estar no meio disso, o que está acontecendo no mundo, à nossa volta, na sociedade, o que a gente mais vê? Esses dois pontos aqui, eles estão presentes quase sempre. Numa empresa,
empresa, né? Sempre tem alguém querendo, não que sempre tem alguém querendo, mas você sempre quer evoluir, você sempre quer ir para um patamar mais alto, e às vezes você vê muito dentro da organização, né? O egoísmo, a vaidade, isso aí saindo à frente, né? Eu vou pensar em mim mesmo, eu vou pensar em mim, eu vou ser melhor do que ele e eu vou conquistar um lugar melhor. E na verdade a gente está falando do reino de Cristo aqui, né? No reino de Cristo aqui, Paulo está colocando para a gente pensar que na verdade é o contrário, né? Eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no meu irmão. Eu tenho que pensar no meu irmão, porque o reino de Cristo ele é o contrário do que está acontecendo na sociedade à nossa volta. Então, a gente tem sim que olhar isso e que assim, a gente vê que isso pode existir sim no nosso meio. Então, a gente tem que se reunir sempre, como a gente está fazendo agora, falar sobre essas coisas, que às vezes a gente fica sem jeito, né? É um tema muito duro, né, para a gente pensar e falar. Mas a gente precisa parar, falar, refletir, para a gente ver assim e falar, cara, o que está me impulsionando a fazer o que eu quero aqui dentro da igreja? Eu quero ser mais, eu quero um cargo, eu quero fazer alguma coisa, né? Então, acho que a gente tem que observar isso e o que está nos dando forças para a gente querer fazer, para a gente querer servir, né? Que não seja nem o egoísmo, nem a vaidade, que seja assim o amor a Cristo, né? Que seja isso, eu acho que é isso. A lição até traz duas palavras, ela fala, o Fernando trabalhou a rivalidade e o orgulho. Se parar para pensar, no dia a dia em que a gente vive, isso está meio que muito intrínseco, até de uma forma muito camuflada. Um exemplo, eu vou falar um exemplo assim, bem para fora. Já teve a época que o alisar o cabelo era o padrão. Então, todo mundo, se você não tinha o cabelo alisado, já passei por essa onda do alisamento. Só que agora está numa outra onda assim, não, você tem que assumir o que você é. Aí você volta para o outro cabelo. Você tem que se orgulhar do seu cabelo. E aí, beleza. Mas se a outra pessoa não quer, ela está errada. Não, mas se a outra pessoa não quer, as pessoas não aceitam pontos de vista diferentes, extremamente pessoais. E você fica, e às vezes isso a gente traz de uma forma ou outra para dentro da igreja. Nem tudo é da forma que eu gostaria, mas nós somos um corpo, e esse corpo vai trabalhando em equilíbrio. Aí aqui a gente também quer que a nossa vontade prevaleça, independente das coisas. Não, eu quero que aqui seja da cor laranja. Se não for, eu não vou cultuar, o pastor não gostei. De uma forma, às vezes, que a gente não percebe, isso invade. Então, ainda hoje, há obstáculos para a unidade. De formas diferentes, que às vezes não parece tão forte, mas é legal, sim, a gente entender e falar sobre essas formas. Aí, Paulo, ele continua, e aqui eu vou passar para o presbítero Josué, ele falou sobre o foco, sobre a base, ele falou sobre os obstáculos. O presbítero, ele dá para a gente alguns caminhos para que seja possível essas unidades. Quais esses caminhos Paulo fala aqui para a gente em Filipenses? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, expressar também a minha alegria poder estar aqui compartilhando do estudo desta lição, o qual nos traz grandes ensinamentos para nós, no sentido do tema que está sendo aqui comentado, que é a humildade. De princípio, eu gostaria de dizer o seguinte: Jesus, para dizer aos seus discípulos, ensinando a nós também, ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade é preciso que a pessoa, para adquiri-la, precisa de ser manso, ter o espírito manso, equilibrado, e assim mantendo-se então nessa visão de humildade. O caminho da humildade, ou melhor, da unidade, é humildade. Sem humildade, não há como você manter uma unidade, porque na humildade você sujeita tudo, algo que às vezes não é agradável a nós. Muitas vezes nós deparamos entre irmãos alguns momentos de dificuldades,
Mas a humildade controla esse momento e faz com que a unidade ela evolua, ela cresça, ela se mantenha. Porque é muito difícil, entre muitos membros, todos pensarem a mesma coisa. Se bem que a palavra de Deus nos instrui a isso, pensando a mesma coisa, tendo a mesma visão, a mesma compreensão. Isso só é possível, então, havendo a humildade. Então, o caminho que temos que seguir é exatamente a humildade. Não pensando somente em nós, só no que me interessa, mas pensando não apenas em um irmão, pensando na coletividade que é a igreja, suportando uns aos outros. Ninguém mais do que Paulo, ele nos deu alguns ensinamentos interessantes para nós. Romanos 14, por exemplo, em meio ao desencontro, no início da igreja primitiva, por questões doutrinárias, Paulo, então, ele entrava na conversa procurando apaziguar. E ele dizia o seguinte: irmãos, tenham calma, espera, que ao seu tempo, essas pessoas que agora estão iniciando a sua fé, que ainda têm dificuldade em alguma coisa, o Deus que nós cremos, Ele nos fortalecerá e eles vão crescer na fé, na crença, nessa visão, e essas coisas, futuramente, elas serão solucionadas. Então, o caminho da unidade é exatamente isso. Compreender, aprendendo de Jesus, como Ele procedeu diante dos momentos difíceis da vida. Quando Ele era injuriado, quando Ele era maltratado, Ele não respondia. Ele respondia humildemente, e esse é o caminho para a unidade. Não pensando somente em si mesmo, mas pensando de uma forma coletiva, para que todos possam se manter nessa unidade. Às vezes nós falamos em humildade, mas às vezes na prática nós não procedemos dessa maneira. E Tiago disse: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então é importante assim falar e assim proceder. Então nós às vezes não precisamos expressar sede humilde como eu sou humilde. Jesus disse isso. E o apóstolo Paulo teve um momento que ele disse também essas palavras: sede meus imitadores como eu de Cristo. Para expressar uma frase dessa, olhando para a igreja, dizer aos irmãos: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Os irmãos olhem para mim, mas será que os seus atos, o seu viver diário, suas palavras, sua maneira de ser, será que corresponde com o que ele está dizendo? Então, para expressar isso, Paulo tinha uma certa convicção, como que ninguém diria para ele: Paulo, mas aí você foi além, você disse algo que não procede. Então, Paulo era uma pessoa íntegra, né? Ele era humilde, sabia muito bem como agir, como viver para manter, então, a unidade da igreja. Então, o caminho é isso aí, é exatamente ser humilde, pensando mais na igreja, nos irmãos, que mesmo em si mesmo. É muito legal essa fala, o presbítero fala, essa fala de Paulo, né? Sede meus imitadores, só que ele tinha um exemplo maior, Cristo. Falando de exemplos, hoje a gente vive na era dos influenciadores, né? Pessoas que muito influenciam, pessoas que influenciam milhares de jovens. Fernando, eu sei que não vai ser uma resposta fácil agora, mas quando a gente fala sobre essa questão da influência, qual que é o peso disso? E qual que é a importância de se ter uma boa influência? Porque a gente vê pessoas influenciando de uma maneira errada. Isso impacta as nossas vidas. Qual que é a importância quando a gente fala aqui sobre essa parte de influenciar? Nath,
você me fazer uma pergunta dessa do lado do meu pai e do meu avô, né? Mas vamos lá. Cara, qual a importância de ter um exemplo para seguir, né? E também considerar essa questão de que hoje já tem um nome, né? Os influencers, né? Bom, eu aprendi no retiro esse ano, estava lá. O Matheus pregou lá sobre isso, o André. Cara, a gente se reuniu lá, né? Passamos o carnaval junto. Viemos com o pessoal, falamos sobre isso, sobre os influencers, né? E falamos exatamente sobre isso, sobre essa escolha, né? Que hoje, falando um pouquinho da mídia digital, de tudo assim, você escolhe quem eu quero seguir. Eu escolho quem eu quero seguir e ver, e ficar sendo, e você acaba sendo influenciado. Às vezes, se a gente não faz isso conscientemente, pode ter certeza que você está sendo influenciado pelas pessoas que você está seguindo na rede social, sem perceber. Quando você vê, você está usando a mesma marca de roupa que aquelas pessoas estavam usando, o mesmo penteado, igual o exemplo que a Natália deu agora, sabe? Então, assim, eu tenho que fazer isso de forma consciente, considerando essa questão, sabe, dos influencers hoje. Se eu não escolher, cara, se eu não escolher no meu dia a dia, nas coisas, nas decisões que eu tomo, as pessoas que eu estou assistindo, que eu estou vendo, eu vou estar andando igual eles, sem perceber até, né? E aí trazendo, por exemplo, até mesmo, se você não percebe isso, pega e para e olha. Várias vezes, eu já comentei isso algumas vezes com a minha esposa. Cara, eu estou igual meu pai. Várias vezes eu tô fazendo algumas coisas e eu olho assim, nossa, igualzinho, cara, meu pai fazia desse jeito. Mas assim, é algo que eu faço porque eu vivi até meus 23 anos na casa dos meus pais. Então, até aquele tempo, eu estava observando eles, eu estava vendo como eles agiam, se o que eles falavam para eu fazer, eles faziam, né? Então, assim, o exemplo ele é muito importante com quem a gente vai ser, com como eu vou agir, com como eu vou fazer as coisas. Ele é muito, às vezes ele é mais importante do que o falar, às vezes. Se eu não falo uma coisa, mas, sabe, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não existe isso, cara. E eu trago isso agora para a nossa relação com Cristo. Como que eu vou ser uma cópia de Cristo? Como eu vou agir como Cristo se eu não ando com Ele? Como que eu vou fazer isso? Se eu não, é que nem eu falei, eu passei a maior parte da minha vida dentro da casa olhando meus pais. Então, que nem eu falei, quando eu vi, eu estava fazendo coisas iguaizinhas o meu pai faz. Se eu não andar com Cristo, eu não vou conseguir refletir isso na minha vida. Se eu não começar a me entregar, sabe, me colocar diante dele no altar todos os dias e querer estar com ele e ouvir a palavra dele e pegar a Bíblia e ler, sabe? Se eu não fizer isso todos os dias, eu não ver Cristo e eu não entender quem é Cristo, se eu não buscar ele, eu não vou refletir ele. E aí eu vou ficar seguindo inconscientemente influenciadores aí que às vezes acabam, vamos dizer assim, fazendo a gente ser pessoas que a gente talvez, se fosse escolher, não gostaria, não escolheria, né? É isso. Natália, eu já não sou tão humilde, então quem fala é a Mônica. Você está fazendo igualzinho seu pai. Os pais, se a gente pensar dentro de casa, são os nossos primeiros e mais fortes exemplos. A gente entende isso de uma forma muito mais forte quando nós temos os nossos filhos. Você pode falar muitas vezes. Faz uma vez errada. Nossa, mãe, você falou que não era para eu fazer, mas você está fazendo. É a frase clássica que todo mundo ouve. E você é impactado por isso. Eu comecei a ler um livro falando sobre filhos, e eles falam que assim, o nosso principal papel como pai é pedir para que os nossos filhos tenham um encontro verdadeiro com Cristo. Esse é o nosso maior exemplo, até dentro de casa. Aqui Paulo ele fala para a gente que o nosso maior exemplo deve ser Cristo, que a nossa atitude, no versículo 5 do capítulo 2, seja a mesma de Cristo Jesus. Como cristãos, como pais, como esposa, como marido, a mesma de Cristo.
Pastor Otoniel, quando ele fala sobre ser a mesma atitude de Cristo, falando sobre humildade, solicitude, e o versículo fala ali que, embora sendo Deus, ele se esvaziou. O que a gente pode entender com isso? Texto de: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Primeiro, Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra. Presta atenção nisso. Ele estava lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim, Bara et Hashamai. Essa palavra diz Elohim, quando se diz a Deus, ele está falando da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, João 1 diz que nada do que foi feito se fez sem ele. Então, Jesus é Deus, é Criador, é dono do universo, é o que comanda todas as coisas, é Criador de tudo. Ele está lá na sua glória, e aqui ele olha para nós, ele olha para o ser humano, e ele vê, nós somos criaturas. Aí esse Deus todo-poderoso, ele esvaziou-se, ele deixou todos os privilégios, tudo que ele tinha, ele vem aqui e toma a forma humana. E aqui Jesus, ele tinha as duas naturezas. Ele era Deus e ele era humano. Só que aqui ele viveu como humano. Ele não usou as suas prerrogativas, ele não usou os seus privilégios. Ele esvaziou, ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou as suas regalias, vamos assim dizer, de ser Deus. E ele se fez como um de nós. Então, isso daqui, queridos irmãos, é um exemplo extraordinário, é algo para nós não conseguimos compreender isso, eu não consigo compreender isso, sabe, olhando para nós, né, esvaziou totalmente, né, e ele vem aqui e ele assume essa forma, né, então humilhou-se a si mesmo. Isso que é importante então nós entendermos. Ele não se apegou aos privilégios da sua divindade, por amor aos seres humanos, se encarnou e renunciou o seu ambiente de glória. Veja, o seu ambiente de glória. Às vezes não queremos sair do nosso ambiente, das nossas regalias. Ele fez isso por amor a você, por amor a mim. Então é incompreensível para nós, seres humanos. É que o texto fala que Jesus, ele se esvaziou e ele se humilhou. Presbítero Josué, em que sentido a gente pode entender que Jesus se humilhou e o que aconteceu depois da sua humilhação? Em primeiro lugar, já foi bastante comentado a questão da pessoa de Jesus. O tema da lição diz nosso grande exemplo. Eu diria o maior exemplo que nós podemos ter é Jesus. Como já foi bem comentado, sendo Deus, ele aceitou ser humano, tomar a forma humana, sentir o que nós sentimos como seres humanos, fraquezas, enfim, as dificuldades que nós temos depois que o pecado entrou no mundo. E ele sujeitou tudo isso. Ele deixou o céu, deixou lá a sua glória e veio aqui para nos salvar. Aí a gente percebe, nas palavras de Paulo, quando ele diz o seguinte, que Deus amou-nos com grande amor. Quão grande é esse amor de Deus? Muitas vezes nós, seres humanos, não damos o valor a nós mesmos. Muitas vezes nós não damos valor ao ser humano. E Jesus mostrou isso, o quanto Deus nos ama. E nós temos que reconhecer isso,
porque o amor de Deus é muito grande. Então, Jesus se humanizou. Essa é a forma mais, digamos, mais profunda do sentido da palavra, humilhar-se. Não, Pai, eu deixo aqui o trono, eu deixo o céu, eu deixo tudo para ir lá e salvar aqueles que estão perdidos. E para essa finalidade ele veio, com toda a sua humildade, porque ele veio para ensinar e também para evangelizar. E a sua vida não foi apenas em ações, mas teoricamente no ensino. Ele ensinava e dava exemplo na prática, como viver, como conviver com as demais pessoas, como já foi comentado, diante do sofrimento, das injúrias, de tudo o que ele enfrentou aqui na Terra como humano. Ele soube se comportar perante os inimigos. E aí, aquela humildade grande, que até mesmo as pessoas admiravam da pessoa dele. Dado momento, ele se identificava como Deus, como sendo o Salvador do mundo. E as pessoas olhavam para ele, admiravam. Como pode esse homem dizer que é Deus, se ele é filho de José, filho de Maria, um ser humano como o outro, e agora dizendo que é Deus? E como Deus, sendo tão humilde na maneira de proceder, na maneira de conviver com as pessoas, mas através dos atos, das suas obras, então puderam entender que, teoricamente e na prática, ele era realmente o Filho de Deus. Então, a humildade de Jesus foi muito grande, que até trouxe alguma dificuldade para os incrédulos a crerem em Jesus. Esperava que ele se apresentasse de uma forma mais vultosa, talvez mais grande, que pudesse olhar, esse é Deus mesmo, porque ele é diferente. Não, ele tornou humilde de forma tal que até trouxe, na minha visão, alguma dificuldade para entender que ele era. Mas através dos feitos, das curas, enfim, ressurreição e atos que ele realizou, então daí puderam ver realmente que ele era um ser superior. A gente pode ver também na questão de Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, ele acompanhando os passos de Jesus, pela sua humildade, enfim, como humano, então, ele foi à noite ter com Jesus e falou, eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque o que tu fazes, homem algum pode fazer isto. Então, Nicodemos, ele estava atento, acompanhando o ministério de Jesus. E aí ele teve, então, esse pressentimento que realmente ele era o Filho de Deus. Teve um encontro com Jesus e Jesus o acolheu, pois essa foi a finalidade dele, como Jesus, como Salvador do mundo, mas como um homem, como humilde, servo do Senhor, então, ele fez isso. Então, a sua humilhação foi isso. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir as pessoas. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar, para tirar as pessoas, resgatar as pessoas dos seus pecados. Então, esse é o caminho da humildade, é o que devemos também aprender de Jesus. Sempre quando tivermos alguma dificuldade, olhando para Jesus e vamos seguir os passos dele. Isso é um detalhe importante que é colocado para nós aqui, que a morte de Jesus foi a morte de cruz. E a morte de cruz era a mais ultrajante, mais dolorosa, né? A maldita, né? Então ele desceu às profundezas, diz o texto, ele foi nas partes mais baixas por amor, né? Ele demonstrou tudo isso, mas aí o resultado de tudo isso é exaltação, né? E o texto de Lucas 18, 14,
Segunda parte diz: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha. Essa é a grande verdade para nós, e é muito importante para nós isso. Se coloque na presença do Senhor com humildade, reconhecendo as questões espirituais, que Deus, na hora certa, Ele honra. A gente não tem que se preocupar com o nosso nome, a gente não tem que se preocupar com a nossa honra. Quem somos nós? Sabe, a gente é muito preocupado com o meu nome, é o nome da minha família, e a minha honra. A gente tem muito disso, né? Coloca nas mãos de Deus, que Deus cuida, e Ele exalta na hora certa. Até já pegando o gancho aqui no comentário, a gente vê Cristo como o nosso maior exemplo. Só que quando a gente fala de humildade, é muito difícil para a gente. Muitos distorcem, acham que humildade é uma condição financeira, ou humildade, eu sou uma pessoa humilde, é uma fraqueza, ou outros colocam como ponto forte. Qual que é a sua qualidade? Eu sou muito humilde. Como que a gente vive? O presbítero ali quer complementar. Eu gostaria de trazer aqui, irmãos, um pequeno exemplo, mas eu acredito que seja importante para os irmãos. Não me querendo colocar como Paulo da sede mesmo imitável como a de Cristo. Lá onde eu estou morando em Araruama, estamos envolvidos lá com construção. E no nosso terreno lá, da família, o vizinho pediu para colocar os entulhos ali, porque já estava colocando também. Depois, quando o caminhão viesse tirar, então ele pagava o que fosse necessário. Tudo bem, não tinha outra alternativa, como cristão, o outro lado não é. Falei, fica à vontade, amigo. O caminhão veio e para nós custou, a máquina custou mais uma viagem do caminhão, por causa daquele entulho ali, tornando-se um valor razoável. E daí, temos que manter a amizade com os vizinhos. Agora que ele viu que foi tirado, mora em frente, nem sequer ele sai fora do portão. E aí os próprios vizinhos ali, que estão ali 24 horas juntos, eles ficam comentando, e não são evangélicos. Então, daí o que devemos fazer? Manter a amizade com eles, como que está tudo certo, se acertou, acertou, se não acertou, está tudo certo também. A nossa intenção é que ganhe também essa família, esses vizinhos, não é só pensando em nós, e não vai fazer falta também, não vai fazer falta. Deus, as bênçãos de Deus são maiores, e assim é um exemplo apenas que a gente coloca. Bom, a gente já viu ali onde saiu o exemplo da construção daqui, né? Você também constrói, Fernando? Se não, no futuro, aposentadoria... Só Lego. Aposentadoria de espera, viu? Fica tranquilo. A gente usando até esse exemplo, pastor, completa aqui para a gente ouve muita frase assim, eu sou cristão, mas eu não sou bobo. Quando a gente pega o contexto de humildade também é não arrumar confusão ali com o vizinho. Às vezes, engolir algumas coisas. Quando a gente fala sobre a verdadeira humildade com base em Cristo, é fácil viver, e como que a gente vive isso na prática? Até você, a igreja, né, sugeriu até um vídeo do Douglas, né, Gonçalves, né? Eu acho que essa pergunta coube bem. Até o pai mencionou no início ali, quando Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas Jesus, ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou. Mas se nós estamos falando que humildade é diferente disso, e Jesus está dizendo, eu sou. Né? Então, o que nós observamos? E realmente Ele é Deus. Né? Mas a questão da humildade é a gente pensar mais nas pessoas e menos em nós mesmos. Essa é a questão. E até o Douglas, ele citou um exemplo no vídeo, que eu achei interessante, que foi quando os pais deles foram para os Estados Unidos, né? E aí, quando os amigos ficaram sabendo que eles iam para os Estados Unidos, aí todo mundo deu uma lista, me traz isso, me traz aquilo, não sei o quê. E aí diz que a mãe dele, né,
saía e todo dia saía, não, eu preciso comprar disso para o Nelson, eu preciso comprar disso para a Viviane, eu preciso comprar isso para o Roberto, eu preciso comprar isso para a Marlene, eu preciso comprar isso para o Sandro, eu preciso comprar isso para o Mateus. E aí chegou um ponto que ele falou, mas espera aí, você não saiu para comprar para você? Aí disse que nessa hora ele captou que é humildade. Porque ele falou, se você falar, eu não posso pensar em mim, eu não posso pensar em mim, ficar o dia inteiro, você já pensou em você. Mas aí ele coloca que Jesus veio com uma lista, e nessa lista não estava o nome dele, estava o nome de todo mundo. E ele veio para cuidar dos outros. Então, Jesus é Deus, Ele é. Então, a gente não tem que ter aquela baixa estima, melhor dizendo, aquela falsa humildade, né, que coloca. Mas é aquela coisa seguinte, humildade é você pensar nos outros, é você viver pelos outros, é você viver pelas pessoas. Por isso que não tem como ter unidade na igreja sem humildade, porque a humildade vai fazer você pensar nas necessidades do outro, a humildade vai fazer você pensar nas dificuldades do outro, e em ajudar o outro, em viver pelo outro, né? E é isso que, então Jesus, veja, ele não veio, e nessa lista, ele diz, né, que quando Jesus veio ao mundo, nessa lista não estava o nome dele, estava o nome de todo mundo, menos o dele. Então ele veio o presentinho para cada um de nós, e como foi colocado aqui pelo meu pai, Jesus veio para nos salvar, então ele veio com uma missão. Então, humildade, e o grande exemplo de Jesus, que ele veio aqui para servir, e não para ser servido, e cristianismo é isso. Vamos na fila de idade ali, Fernando, por favor. Dentro desse pensamento, Jesus lá na cruz, na hora da sua morte, já no momento que ele dava o último suspiro, ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa este povo, porque eles não sabem o que fazem. Veja só, irmãos, levaram ele à cruz, disseram tudo o que desejavam dizer, crucificaram, mesmo assim, humildemente, pensando em nós, ele, Pai, perdoa este povo, que eles não sabem o que fazem, tá? Então, Jesus, em momento nenhum, ele condenou, pagou o preço, enfrentou tudo isso, provou isso, a sua humildade e a sua submissão ao Pai. Até complementando, antes de passar para o Fernando, quero até a pergunta ali do presbítero, ele já respondeu ali, Jesus, ele abriu mão, ele se esvaziou. Quantas vezes a gente não se agarra a uma nomenclatura, eu sou líder, eu sou, e Jesus nos ensina o contrário, o se esvaziar. O se esvaziar, ele é pensar mais nos outros, que aí foi aqui o comentário que o pastor Otoniel fez, e minha pergunta aqui para a gente ir fechando, Fernando, é fácil pensar nos outros, num momento que está sendo tão forte essa questão, olha, você tem que ser feliz, você tem que ter sucesso, você. Como que a gente chega na igreja com toda essa informação e fala, não é eu vou pensar no meu irmão porque Cristo quis assim, é um desafio. É um desafio. Acho que, dando sequência da forma como a gente está caminhando aqui, está andando, né? Até mesmo no momento da cruz, né? Jesus, ele olhou para Maria e falou, está aqui seu filho, o discípulo amado dele, falou, está aqui sua mãe. Sabe, até no momento que ele estava ali, nos seus últimos suspiros, ele estava se preocupando em como eles iam caminhar, sabe, assim. Então, acho que, trazendo isso para nós agora, aqui, hoje, assim, para nós como igreja, né, cara, como a gente cuidar mais do próximo, pensar no próximo e não a mim mesmo, né? É fácil a gente considerar isso hoje? Não é. Como a Natália já falou aqui, tudo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, mostra uma direção totalmente o contrário, né? Então a gente precisa, sim, pensar exatamente nisso. E um ponto que eu acho importante, que eu acho que nos ajuda a conseguir olhar para isso, é o discipulado. No discipulado, é um momento onde eu vou ter aquela pessoa, mas eu não estou ali
cuidando da vida dele, como, sabe, não, vou cuidar da vida do cara, sabe? Não é isso, mas sim, cuidando da vida dele, ajudando um ao outro a olhar para Cristo. Sabe, o nosso dever como igreja em cuidar da vida do meu irmão e me preocupar com ele é nos ajudarmos a olhar para Cristo, porque no dia a dia, na minha rotina, em tudo que eu estiver fazendo, o que vai acabar ditando é a gente ficar na correria. Quem nunca falou isso? Pô, na correria eu não consegui ler a Bíblia. Putz, na correria eu não consegui orar hoje. Eu tinha muita coisa para fazer. Então, assim, nosso dever como irmãos, somos uma igreja, amém? Somos irmãos, somos uma família. Então a gente tem que se importar com o nosso irmão e cuidar da vida dele assim. Mano, eu estou orando por você. Como que está indo sua semana? Como que está indo sua vida? Vamos lembrar de ler a Bíblia junto? Vamos combinar tal dia? Eu vou te ligar, vamos fazer uma chamada de vídeo e vamos orar junto. Essa preocupação tem que estar em nós como igreja, de cuidar da vida do meu irmão. Eu estou vendo que algo está acontecendo de errado ali, sabe? E às vezes a gente fica meio sem jeito, né? Mas, cara, ora, pede direção de Deus e fala com amor com o irmão. Eu preciso parar e olhar com amor para o meu irmão e falar: meu irmão, isso aqui você está fazendo, cara, não está certo, meu. Mas eu estou aqui, não estou te julgando. Estou aqui com amor e eu quero estar com você e queria te ajudar, para você também me ajudar, para a gente olhar para o que importa. O que importa é Cristo, né? O mundo espiritual é o que importa. O restante não importa. Só que isso aqui, a gente está vivendo, a nossa vida vai acabar, sabe? A não ser que Cristo volte antes disso, mas, sabe, a gente está andando. E paralelo, tem essas duas coisas. Aonde que eu vou olhar primeiro? E aí a nossa missão como irmãos, para cuidar do próximo, sabe? Para cuidar da vida do irmão, é isso. Me ajuda a lembrar de olhar para a minha vida espiritual, para Cristo. Que isso é o que verdadeiramente importa. Eu acho que o nosso cuidado com o nosso irmão tem que ser considerando isso, e não outra coisa. O pastor Douglas Gonçalves, até ele tem uma frase que eu gosto muito, quando ele fala sobre casamento. Ele fala assim: o papel da esposa, ou do esposo no casamento, o meu papel como esposa, é ajudar o meu esposo na santificação para se aproximar de Cristo e chegar no dia final. Se a gente aplicar isso para a nossa vida como um todo, o meu papel como mãe, o meu papel como ovelha, o meu papel como irmã. Quando a gente fala, o Fernando falou de cuidar da vida dos outros, a gente usa de uma forma um pouco diferente, né? Mas essa deve ser a aplicação. Me preocupar como igreja, viver em união. E quando a gente tem todas essas preocupações olhando para o nosso grande exemplo, que é Cristo, todos os outros obstáculos acabam. Esse é o nosso maior desafio. Vocês têm alguma coisa, pastor, para complementar, para a gente finalizar? O coração está bem, todo mundo tranquilo? Passamos. Vinícius, está com o microfone? O Roberto Pedro aqui quer. Paz, Senhor. Eu não quis, se perguntou se queria complementar para encerrar, não quero complementar não, tá? Então, eu quero testemunhar só no sentido de humilhar será exaltado, né? Para nós aqui, não sei os demais irmãos, mas eu entendo que sim, é uma bênção e uma beleza, né? Esse quadro aí na frente, né? O presbítero disse que da humildade dele diante dos vizinhos, né? Mas se humilhou para ser exaltado, e aqui já está uma exaltação para a família, né, que começou. Então foi uma bênção que quando eu procurei uma igreja, aí no sentido de família, né, dos membros permanecerem na mesma igreja dos pais, que é uma luta, né, não só por causa do exemplo, assim, que a maioria dos pais querem dar o exemplo e tentam, e até mesmo escondem, como o pastor falou, todos têm os defeitos e qualidades, escondem os defeitos dos filhos até serem descobertos em algum tempo, mas no sentido assim de permanecer uma hora, né? Então, o permanecer é a grande dificuldade. Então, às vezes permanece, às vezes não permanece, não só
porque viu o defeito. Não é isso, às vezes nem viu o defeito, mas a qualidade é tão dura que não faz o filho permanecer, né? Às vezes é rigoroso, a situação assim. Então é uma linha tênue do defeito e do rigoroso para fazer permanecer a família e o grande exemplo. Então é uma bênção aqui, né, nessa igreja, a família. A gente vê famílias permanecendo, né? Então a humildade do pastor, do presbítero ali, é uma exaltação hoje já, né? Então, como o pastor Otoniel falou, que tem muito pastor aí, né, até chegar o Fernando também, né? Então é isso, a humildade, na hora certa, o Senhor exalta, né? Então, e a exaltação não é aqui, porque a gente ganhar o prêmio aqui, acabou, né? Não é essa exaltação que a gente quer, mas é uma bênção esse quadro. Agradeço a oportunidade de ver essa situação na igreja hoje. Exaltação em bênçãos celestiais. E ver os filhos dos nossos filhos na igreja é uma grande bênção. Então, nós já temos o foco para orar, para voltar às nossas orações. E o que eu vou fazer? Orar. Orar pela família, orar pelo pai, orar pela mãe. E o Senhor nos abençoa nisso. Irmãos, finalizando aqui a nossa lição, a gente agradece imensamente mais uma vez vocês três. Eu vou passar só 2 recadinhos aqui para a gente finalizar. Passa para mim o próximo slide. Ministério de Ensino, nós estamos aqui com um projeto de indicação de leitura, além da leitura bíblica que estamos fazendo, que alguns dos irmãos estão acompanhando, indicação todo mês. Então, março foi um livro, abril, nosso livro de maio. Nós indicamos Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e que traz a verdadeira alegria. Não foi nem programado o tema do livro para o tema da lição, mas Deus sabe o que nós precisamos, né? Do autor Timothy Keller, ele é da editora Vida Nova, é um livro pequeno, tem 48 páginas, então ali, no máximo, se você tiver uma leitura um pouco mais devagar, em 2 horas você lê. Sim, mais devagarzinho, ou você pode também dar uma dividida em parcelas, né? Esse livro é nossa indicação como ministério, nós já lemos, já tivemos essa indicação também, um livro muito legal. Nós conseguimos te ajudar na compra, então ele vende aí nas plataformas online, tem em livrarias, é um livro a um custo bem baixo, acho que na internet ele está em torno ali de 12, 13 reais, e novamente, o projeto não é para a gente vender livro, a gente não ganha comissão vendendo livro, é para a gente ajudar, falar assim, eu não sei o que ler, a gente traz algumas indicações para te ajudar nessa leitura que nos ajuda a complementar. E o segundo aviso, passa para mim o próximo slide. Próximo dia 21, terceiro sábado de maio, às 3 horas da tarde, nós teremos aqui um bate-papo, Escola Bíblica em Foco. Teremos o pastor Silvio Gonçalves, ali de Londrina, conosco, acho que a maioria conhece, a gente gosta muito ali do papo, né, com ele, é sempre muito gostoso. O foco desse dia, irmãos, primeiramente, ali, todos os que participam aqui com a gente estão convidados, de uma forma um pouquinho mais especial, né, para participar, e toda a igreja é aberta. Qual que é o nosso foco? Falar sobre a escola bíblica, entender assim, olha, eu sou convidado para uma lição, peguei o tema, como que eu me preparo? Eu até brinco, quando eu sento aí, eu fico mais nervosa do que quando eu estou aqui. Mas como que eu consigo me preparar, pegar um texto, entender, a gente vai falar sobre humildade, quais as fontes eu posso usar de pesquisa? Acho que se o Senhor nos dá ferramenta para melhorar essa preparação, nós temos que aproveitá-la. Então, nós convidamos a todos. Só peço que você passe o nome para mim, para a Rosângela ou para o Vinícius. No final, a gente quer fazer um café da tarde, fazer um momento gostoso. A gente só precisa calcular a quantidade. Mas todos estão muito convidados a participar conosco. Agradecer mais uma vez a vocês. Presbítero, ora para a gente finalizar? Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que juntos com os demais aqui presentes que vieram para te adorar, para glorificar a ti, Senhor, em forma de agradecimento pela vida, pela salvação que tu nos deste através do seu Filho Jesus, e também dando a nós o conhecimento da sua bendita palavra e poder seguir os seus passos na humilhação, enfim, cumprindo a sua vontade. Eu oro nesse momento pela tua igreja, Senhor, por todos os líderes, por todos que compõem a sua igreja, pela unidade dela, em todo o sentido, Senhor.
Dá-lhe a graça e ajuda cada pessoa, cada um, aqueles que têm dificuldades para assimilar, Senhor, esta humildade, para viver dentro da sua vontade. Eu peço em favor dessas pessoas a sua bênção, a sua orientação, seu Espírito Santo esteja sobre todos, trazendo paz, alegria, compreensão e, acima de tudo, um viver unidos para adorarmos e caminharmos até que tu volte a buscar o seu povo. Te agradeço por tudo, Pai, e peço as bênçãos em nome de Jesus.